Bem-vindos ao Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje eu trago um assunto bem interessante que eu acho que todo brasileiro tem um pouquinho no sangue: empreendedorismo. Você já empreendeu? Já sonhou em ter um negócio próprio? É sobre isso que a gente vai falar, o que é, e vamos ouvir alguns cases de sucesso. Mas antes disso, eu quero agradecer quem faz a diferença, os nossos patrocinadores. Muito obrigado, BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza, e ao Pátio, o shopping do centro. Então vamos de definição? Rei, explica pra gente o que é empreendedorismo e qual o cenário aqui no MS. Olá, Ulisses! Empreendedorismo é transformar ideias em negócios, assumindo riscos e inovando para gerar valor. Em Mato Grosso do Sul, o cenário é muito favorável. A economia está em crescimento, há incentivo para pequenos negócios e programas que fortalecem quem quer começar. Perfeito. Então, cenário favorável, tem incentivo aqui no estado, mas é para todo mundo? Você sabe como que funciona? E é sobre isso que a gente vai falar hoje com quem entende do assunto. Vamos ouvir histórias de sucesso e entender um pouquinho mais. E começa agora a nossa primeira entrevista com Silvio Alves. Silvio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, Ulisses. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você na rede MS de televisão. Perfeito. É um prazer estar aqui hoje. Vamos falar de um assunto muito interessante que dizem que está no sangue do brasileiro, empreendedorismo, é isso? Isso, correto. É isso aí. Perfeito. Silvio, só o pessoal de casa te conhecer um pouquinho, Silvio Sarro Alves, especialista em gestão de pessoas. Tem um MBA em gestão de empresas pela USP e está cursando agora processos gerenciais na UFMS. Correto. Atuou 22 anos em renomadas instituições bancárias e cooperativas, foi professor de curso técnico e de pós-graduação na disciplina de Finanças e Gestão de Pessoas, é conselheiro efetivo do CRA-MS e diretor de fiscalização e registros do conselho. E, além disso, também já atuou como ouvidor e vice-presidente do CRA-MS. Atualmente é empresário no ramo de climatização. Ar-condicionado, é isso? Exatamente, ar-condicionados. Produtos, vende produtos de ar e serviços de ar-condicionado. Então, é perfeito, porque você tem experiência na área, mas também estudou bastante sobre isso. Exatamente, Ulisses. Já fui CLT, comecei lá também como empregado de empresas e adquiri essa experiência até hoje chegar e estar empreendendo aí hoje no mercado. Essa é a palavra que eu quero começar. Empreender, empreendedorismo. Explica pra gente, pra quem tá começando agora, o que é? Olha, Ulisses, eu sempre digo assim, eu defino o empreendedorismo como uma busca para você estar sempre resolvendo problemas das pessoas. Então você tem que identificar um problema e você tem que apresentar uma solução, seja ela um produto ou um serviço. Você não tem que focar na sua paixão, que é o seu produto ou o seu serviço. Você tem que focar na resolução do problema, a demanda, o cliente, atender essa demanda. Então, quando você estuda o problema, você molda o seu produto ou o seu serviço. Então, empreender, o ato de empreender é conhecer o problema, é conhecer o mercado, aquele problema que ele será consumido. E uma vez você conseguindo fazer isso de forma muito eficiente, você vai ter êxito e vai passar a empreender, que é sucesso. É dali para frente que você vai caminhar. Não, faz todo sentido. E você falou uma coisa que já era a minha próxima pergunta. Um hobby meu, algo que eu acho fantástico, que eu amo muito, não necessariamente é um bom negócio, né? Tem muita gente que confunde as coisas. Sim. O hobby, eu digo o seguinte, o recado que eu dou para o público é o seguinte: amor não paga boleto. Então, assim, quando você tem um hobby, a ideia é que, eu penso assim, eu gosto de cozinhar, não quer dizer que eu vou ser um bom empreendedor de um restaurante, abrindo um negócio de culinária. Eu gosto de pintar um quadro, mas será que eu tenho pessoas para comprar esse quadro, né? Eu gosto de bicicleta, eu gosto de pet. Então, o amor que você tem, ele é um ponto de partida, mas não quer dizer que vai ser uma receita de sucesso. Mesmo porque você não é o seu cliente final, né? Exatamente. Então, necessariamente, o que você gosta é o que você vai vender ou comercializar. Exatamente. Então, a ideia é que você estude o mercado, estude as demandas, tenha um bom plano de negócios e comece a validar isso antes de abrir um negócio. Você pode começar essa sua paixão, esse seu hobby, fazendo a seguinte pergunta: os seus familiares, os seus vizinhos, as pessoas do seu círculo de relacionamento estão validando isso que você gosta de fazer? Né? Você tem público para consumir o que você gosta de produzir, o que você gosta de vender? Aí sim, esse hobby ele pode se tornar um negócio. Mas, acima de tudo, conheça o custo para você poder vender e saber se as pessoas estão dispostas a pagar pelo preço que você pede.
Não, e como você falou, não é só a gente saber se tem essa demanda, né? Mas pensar no custo disso. Daqui a pouco você acha que sim, não, bastante gente quer meu produto ou meu serviço, mas a pessoa que não tem experiência não fez todo o cálculo de quanto vai te custar para gerar esse serviço ou esse produto. Exatamente. Os impostos, que é uma coisa que pega muito para o empreendedor do mundo inteiro, principalmente brasileiro. Então são várias variáveis. Se a pessoa quer empreender e não tem algum curso na área de administração, não tem especialização, ainda dá para empreender? Porque eu sei que tem gente de sucesso que nunca estudou, mas teve o feeling. Sim, o empreendedor, acima de tudo, ele tem que ser um vendedor, né? Ele tem que vender aquela ideia dele, aquele produto, aquele serviço. Hoje ele pode buscar informações, qualificações através de Sebrae, através de podcasts igual o seu programa aqui, ele pode se atualizar por plataformas, por rede, por YouTube, enfim, tem uma série de acesso a informações. Mas acima de tudo, um bom empreendedor, ele tem que estar bem assessorado. Ele tem que ter uma excelente assessoria tributária, um contador que vai poder direcionar o melhor enquadramento da empresa dele e, acima de tudo, ele tem que fazer um plano de negócios. Para quem está começando um novo empreendimento, tem que ter um plano de negócios. E nada melhor que um administrador, que é um profissional, que tem a visão 360, que ele vai poder olhar todas as esferas de um negócio, que é o marketing, o custo, o planejamento tributário, toda a parte que envolve a constituição de uma empresa. O administrador ele está apto para gerir pessoas e montar um plano de negócios bem estruturado para que essa empresa ela já comece no caminho certo. Então você acha que o plano de negócio é o primeiro passo, Exatamente. Até para ver se tem essa viabilidade do negócio. Correto, exato. É um ponto de partida. E se eu estou ali em casa assistindo o nosso podcast agora, mas eu trabalho numa empresa, eu sou CLT, igual você comentou, peço as contas e começo de uma vez ou não é bem assim? Vamos se organizar. Não. Dinheiro é uma coisa que a gente tem que pensar também. Você tem que estar com um dinheiro na mão. Qual que é o caminho para eu largar meu emprego que eu não estou tão satisfeito e correr atrás desse meu sonho de empreender? Excelente pergunta, Ulisses. Eu digo assim, para você começar a empreender, você tem que começar por oportunidade, não por necessidade. Boa. Oportunidade, não necessidade. Não necessidade. E por isso que essa sua pergunta vem no momento certo do nosso bate-papo aqui. Por quê? O CLT, ele não precisa deixar de ser CLT para empreender. Né? Ele pode fazer uma gestão do tempo eficaz de modo que aquela paixão dele, aquela ideia, se torne um negócio, sem ele abrir mão da CLT. Né? Use os tempos vagos, faça aquilo que eu disse, comece a validar o seu produto ou o seu serviço com a sua comunidade, com seus familiares, com seus vizinhos, com as pessoas do seu círculo de relacionamento, né? De modo que você consegue validar essa ideia e faça a transição. A partir do momento que aquele seu empreendimento, aquele seu negócio viabilize economicamente a sua saída da CLT, você pode fazer essa que eu chamo de transição de carreira, né? Legal. Embora você não está indo para uma carreira diferente, você está indo para o seu negócio, você está empreendendo, mas você vai empreender com segurança. Tem essa reserva, né, de financeira que você está indo para um negócio não na necessidade, e sim na oportunidade. Não, faz todo sentido. Mas esse perfil, você acha que todo mundo tem perfil de empreendedor ou não é para todo mundo? Certo, olha só. Eu parto do princípio que empreender todo mundo pode. Está ao alcance de todo mundo. Mas continuar empreendendo não é para todo mundo. Né? O que a gente tem que analisar? Atitude, coragem, já é um princípio do empreendedor. A permanência empreendendo já não é para todo mundo, é para aquele profissional que, de fato, ele vai ter organização, disciplina, resiliência, né? Ele vai saber lidar com dificuldades, ele vai aprender com os erros, porque vai cometer erros, né? Ele vai ter que saber mitigar esses erros. Então, se ele conhece as suas fraquezas, né? As suas ameaças, que eu falo muito disso, conheça as suas fraquezas e as suas ameaças, mitigue elas. Né, porque a gente, como ser humano, conhece muito bem as nossas forças, né, as nossas oportunidades de negócio, está muito claro ali para a gente no dia a dia. Mas quando a gente consegue lidar com as nossas fraquezas, as nossas ameaças, isso aí já é um ponto importante para permanecer empreendendo. Não, é uma vantagem, né? Porque tem muita gente que consegue, igual você falou, valorizar os seus talentos, sim, mas quando é para olhar para dentro e entender as suas falhas, a pessoa ignora. Exatamente. E no momento que você entende suas falhas, você consegue poupar dinheiro, tempo, muito erro, né?
Correto. E me conta então da sua jornada. Como que você saiu de ser CLT e começou a empreender? Certo. Ulisses, eu trabalhei 22 anos em instituição financeira, né? Nesse período, eu lidei muito com empresários, porque eu atendi muitos clientes nos bancos que tinham pequenos, médios e até grandes negócios. E o que eu vi em comum em todas essas pessoas? O amor pelo negócio deles. Então, eu ficava vendo aquilo como uma oportunidade futura de eu fazer uma transição de carreira. E, em determinado momento, eu busquei ter uma segunda fonte de renda com as aulas. Passei a me capacitar, então eu busquei previamente uma capacitação para me permitir explorar essa outra carreira, né? E aí, nisso, foi me encorajando a fazer uma transição, né? Em determinado momento, o conselho de administração, na qual eu fazia parte, nos proporcionou, não só para nós, mas para todos os administradores, oportunidades de capacitação, né? Então, nós tivemos uma capacitação na FIA, que é um braço da USP, que veio em company oferecer uma capacitação para formação de consultores para micro e pequenas empresas. Foi ali que eu vi a transição de carreira. Comecei a prestar consultoria para micro e pequenos negócios. Legal. Comecei a entender a dinâmica do dia a dia, de como é empreender, e ali foi nascendo uma sementinha do empreendedorismo, da vontade de empreender também. Então não foi uma coisa que veio de sempre, foi ali que começou. Foi ali que começou, exatamente. Entendi. Então, quando eu saí, eu fui fazer essas consultorias, passei a ajudar os micro e pequenos empresários, e num determinado momento eu me vi ajudando uma única empresa, voltei novamente para o CLT, então eu fiz aí uma transição novamente para CLT, e depois voltei plenamente no empreendedorismo, empreendendo no ramo de venda e comércio e serviços de ar-condicionado. É onde eu me identifiquei e estou até hoje. Muito interessante. Então foi de passinho em passinho, não é uma coisa abrupta, não é de uma hora para outra, porque a gente está falando da sua vida, né? A gente está falando de como você vai pagar as contas, porque eu acho que as pessoas esquecem, na hora que você começa a empreender, né? Você tem dois problemas, tem o seu CNPJ e o seu CPF, é uma coisa nova, você é responsável por algo novo, e isso não é tão simples, mas com organização, como a gente falou, resiliência e fazendo um pedacinho de cada vez, buscando informação, isso é possível, a gente vê muitos cases de sucesso. Muito interessante, mas me conta, e por que você acha que tem gente que não dá conta? Porque eu já vi também uma pesquisa onde que uma grande maioria não dá conta de passar o primeiro ano e fecha a empresa. Certo. Né? Por que você acha que isso acontece? Olha, uma das situações que mais influenciam numa empresa é a questão do recurso financeiro, né? Então, a partir do momento que as pessoas não sabem separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, ali é onde começa a dar tudo errado. Então, a exemplo do último programa seu que eu assisti, onde trouxe um educador financeiro, e ele bate muito nessa tecla, né? Da gente separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Então, ali já é um começo, um ponto de partida e talvez o essencial, né? E acima de tudo, construa indicadores, anote tudo, o que você compra, o que você vende, o que você gasta, tenha tudo isso, não importa o sistema, não existe receita do melhor sistema, existe aquele que você tem e que você efetivamente usa. Então, você se perde, né? Exatamente, coloque ali todos os seus gastos, as suas receitas, o que você compra, o que você vende, controle tudo, isso já é um ponto de partida, e não tenha amor ao seu produto ou ao seu serviço, tenha amor ao problema que você está resolvendo do cliente. Ao resultado. Ao resultado que está dando. Por que eu digo isso? Porque o cliente muda, o hábito do cliente muda, o produto vai mudar, e se você tem apego àquilo, você pode estar indo para um caminho errado. Ficar estagnado ali. Estagnado. Então você tem que saber a hora certa de estar entregando o resultado que é efetivamente resolvendo a necessidade e os hábitos do cliente que mudam constantemente. Tem razão, e você falou justamente isso, você conseguir analisar e entender como que você vai atender nessa demanda. Essa demanda ela é sempre mutável e você tem que estar preparado para mudar também, sem paixão. Exatamente. Eu ouço, e até porque também sou empresário, então eu sei que, pelo menos para mim, uma coisa que pega muito é gestão de pessoas.
Sim. Né? Você abrir uma empresa, por menor que ela seja, no momento que você tem o seu primeiro funcionário, já começou aí. Gestão de pessoas não é uma coisa simples. E qualquer ramo que a gente trabalha, a gente vai lidar com pessoas, seja o seu próprio cliente ou os seus funcionários. Você tem alguma dica para isso? Porque eu sei que não é simples. Sim. Ouvir. Ouvir? Tem que ouvir as pessoas. Num primeiro momento, por mais insignificante que você acha que aquela sugestão seja, guarda ela contigo, use em algum momento, porque as pessoas são a alma do negócio. Você depende hoje de pessoas, independente do tamanho da sua empresa. Você pode ter um funcionário, você pode ter 2.000 funcionários, as pessoas movem aquilo. Então, eu sempre digo, conheça a essência dos seus funcionários, né? Deixe bem claro para eles o seu objetivo. Isso é muito importante, eles saberem onde você quer chegar. Comunicação. Eu acho que a comunicação dentro da sua organização é o ponto fundamental. Entenda as particularidades de cada funcionário, nem todos são igual. Alguns têm características e necessidades diferentes um do outro. Então, conheça o seu funcionário, faça com que ele conheça a cultura da sua empresa, né? Os objetivos de onde você quer chegar, a meta que você quer atingir, isso tem que estar muito claro. Dentro da gestão de pessoas, isso é fundamental. As pessoas saberem aonde elas estão posicionadas e saber o que a empresa espera delas. Perfeito. Isso é fundamental. Isso que você falou eu acho muito importante, mas vamos explicar para quem está nos assistindo. Cultura da empresa. Sim. O que é? A cultura da empresa, Ulisses, é um cesto onde você tem ali todos as forças, as fraquezas, o código da empresa de ética, os objetivos da empresa, aonde ela quer chegar, a maneira como ela lidar, como que ela trata com os problemas, a forma como a essência da empresa realmente está posicionada ali. Então, os valores da empresa estão ali dentro, né? O que a empresa tem como visão, como missão. A cultura da empresa é algo que está dentro da essência do negócio. E ela vem desse empreendedor, essa pessoa que criou, né? Exatamente, ela vem de quem fundou a empresa. É o reflexo da sua ideia, do seu sonho. Exatamente. Ali está muito claro os valores que essa empresa tem, né? Então, quando os funcionários estão inseridos dentro dessa cultura, eu diria que é meio caminho andado. Então, você tem ali para desempenhar o que você está disposto a fazer como uma etapa talvez a mais crucial a ser superada, que é lidar com pessoas, que é o que constrói o nosso negócio, né? A gente depende muito delas. Não, eu pergunto isso porque eu entendo que a cultura da empresa é algo que está ali, mesmo se você trabalha ela, se você divulga ela, se você explica para os funcionários ou não. Ela já é um reflexo do empresário para como ele atende os clientes, os funcionários, como ele trata as pessoas e os negócios. Mas eu entendo, eu acho que você concorda comigo, que uma cultura bem especificada, bem clara, né? A gente fala de missões, valores, né? Na parede. Sim. Isso faz a diferença porque o seu funcionário, mesmo se você não está ali por perto, ele entende aonde você quer chegar, qual que é o objetivo. Eu acho que ter objetivo é uma coisa que faz toda a diferença. E não só estar na parede, como você bem disse. Pode falar, mas sim. Exatamente. O mais importante de tudo, Ulisses, é que a alta liderança, os gestores, os proprietários da empresa, de fato, vão agir com o que está escrito. Então, eu digo sempre, a palavra é importante, mas o exemplo arrasta. Então, para que eu queira que um funcionário entregue o que eu espero dele, eu tenho também que mostrar para ele que aquilo que eu escrevi, eu estou cumprindo, né? Eu estou entregando. Então, o exemplo arrasta. É só isso que eu digo. É um recado que eu dou. Gostei dessa. O exemplo arrasta. Não, tá certo. E fala uma dica pra gente de quem vai tomar coragem, vai sair pra frente, mas não sabe nem por onde começar. Aqui no estado, tem alguns setores específicos que estão mais pujantes. Nosso estado, ele é um estado favorável para o empreendedor, para o empreendedor. Sim. O MS é bom para isso? Sim, Ulisses, sem dúvida. A gente tem percebido que o estado está se industrializando, né? Uhum. Principalmente indústrias do agronegócio estão vindo para cá, gerando muitos empregos. Hoje a gente já vê um cenário de escassez de mão de obra em alguns segmentos aqui do estado. Para quem quer começar empreendendo pequeno, a gente tem alguns nichos de mercado que estão em ascensão, né? A gente vai estar falando aí em áreas como alimentação saudável, pet shop, e-commerce, né? Tudo isso tá crescendo. O mercado digital, isso aí tudo está crescendo. São oportunidades para quem quer começar empreendendo pequeno, né? Eu vejo isso como uma grande oportunidade. O nosso estado é um estado para quem quer trabalhar
tem muito campo, muita área de atuação e muita possibilidade de empreender. Eu concordo com você. Eu sou suspeito, tenho muito orgulho de ser sul-mato-grossense e vejo muito potencial, e justamente por isso que a gente faz esse programa aqui, né? Para mostrar para vocês como o MS realmente é a bola da vez e a gente tem esse potencial. Silvio, eu agradeço muito, eu quero saber de você se tem mais alguma mensagem que a gente pode passar para o pessoal de casa, para eles tomarem esse passo, tomarem coragem, ou entenderem que não, isso não é para mim, é melhor ficar no CLT. Sim, Ulisses, com certeza. Olha só, eu coloco 3 pontos fundamentais para você empreender. Você tem que tomar um certo cuidado e seguir esses 3 pontos. Primeiro, não comece na informalidade, né? Se você de fato vai passar a empreender, tenha o seu CNPJ, comece como um MEI, né? Veja ali o regime mais simplificado para você iniciar, porque isso vai te possibilitar a você ter meios de pagamentos e recebimentos, crédito empresarial. Então esse é um primeiro ponto de partida. O segundo ponto que eu diria, talvez o mais importante, não misture dinheiro pessoal com dinheiro do seu negócio. Esse é importante. Esse é o ponto mais importante, é um segredo de sucesso, exatamente. E o terceiro e último ponto, anote e controle tudo. Todas as entradas, todas as saídas, todas as compras e todas as vendas. A partir do momento que você segue esses 3 pontos iniciais, o seu negócio, o seu empreendimento está começando de forma saudável. Com o pé direito. Exatamente. E o recado que eu deixo para os nossos espectadores é o seguinte: antes de pegar um empréstimo, busque clientes. Boa, antes de pegar o empréstimo, busque clientes. Que depois tem que pagar esse empréstimo também, você tem toda a razão. Exatamente. Silvio, muito obrigado. Fala pra gente, eu quero continuar seguindo o seu trabalho, saber um pouquinho mais. Quais são as suas redes sociais? Você vai me encontrar no LinkedIn, Silvio Sarro Alves, e no Instagram, @Silvio Sarro Alves também. Perfeito, tá tudo aqui embaixo para você continuar seguindo o trabalho do Silvio aqui. Muito obrigado, adorei conversar com você, dá para ver o tanto que você entende do assunto, e quando a gente voltar nesse assunto eu te convido de novo. Obrigado, Ulisses, estou à disposição. E agora eu converso com Cláudia Baia, nossa segunda especialista, vai contar um pouquinho da história dela, de como é ser uma administradora, uma empreendedora. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem. Um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar contando a minha história e para poder até mesmo motivar pessoas, né? Que bom. E é justamente o que a gente quer saber de você. Hoje a gente fala de um assunto que é muito interessante, que está no sangue do brasileiro, que é empreender, ser empreendedor. Conversamos agora há pouco com um professor que falou um pouquinho sobre os passos, de como começar, se cabe para todo mundo. Mas agora de você eu quero saber da sua história. Antes, eu só quero saber um pouquinho do seu currículo. A gente gosta de começar lendo o currículo. Você é formado em administração, pós-graduado em gestão de projetos. Isso. Então já tem a bagagem acadêmica já. Além disso, você possui diversas experiências de vendas e eventos. É mineira de Belo Horizonte, mas veio para Campo Grande na pandemia, certo? Já atuou como vendedora autônoma, Uber, transporte turístico, representante comercial e hoje você é executiva do seu próprio negócio financeiro. É uma representante da BDM Digital e tem uma equipe de vendas sob o seu comando. Você transformou isso, a sua paixão por resultado, em um negócio próspero. Essa é a sua história? Exatamente. Então você já empreendeu de várias maneiras diferentes. Você já começou ali desde do autônomo, do Uber, de transporte, até hoje sobre essa parte financeira. Conta pra gente como que começou. Pela faculdade? Começou na faculdade. Eu fazia uma faculdade particular e eu não tinha dinheiro para pagar. Então, é o problema de muita gente. Quando eu passei, eu ganhei bolsa, né? Mais uma bolsa de 50%. Eu tinha que ter os 50% para conseguir. Então, eu comecei com eventos. E Belo Horizonte é uma cidade grande, né? Sim. Bem maior que Campo Grande. Então, a gente tem muita oportunidade nos eventos. Comecei com isso, finalizei a minha faculdade, iniciei o trabalho em um banco, trabalhei no BMG durante alguns anos. E lá eu fiz gestão de projetos justamente porque eu já estava lá inserida no meio. Mas com aquela crise de 2016, a minha vida ruiu, assim, foi o primeiro tombo, né, que a gente dá, que a gente acha que está tudo resolvido. E aí eu me vi desempregada, aí eu abri a minha microempresa e comecei a prestar consultorias financeiras. Esse foi o seu primeiro passo sozinho, você abriu a sua microempresa? Sim. Tá. E eu trabalhava, até prestava serviço para o Sebrae, legal. Visitava padarias, visitei assim o país inteiro, Piauí, Maceió, dando consultoria, ensinando o pessoal a como controlar o seu caixa financeiro, organizar o controle de pagamentos, e veio a pandemia.
Com a pandemia, não tinha mais como eu ir até o cliente, né? E a parte online já não estava mais satisfatório. Não consegui mais emprego, não consegui mais nada, resolvi vir para cá. Mas deixa eu te perguntar, antes da gente chegar em Campo Grande, você abriu essa sua primeira empresa de consultoria, né? Atendeu várias padarias junto ao Sebrae, é isso? Sim, eu era terceirizada do Sebrae. Perfeito. Eu prestava um serviço para o Sebrae. E como foi sua experiência de abrir o primeiro negócio? Foi difícil? Não é simples, eu entendo que tem bastante coisa. Olha, tem pessoas que acham dificuldade, né? Para mim, foi tudo muito fácil. Apesar de ter medo, né? A gente tem um pouquinho de receio, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Mas conforme a gente vai dando os passos, a gente vai vendo as possibilidades. E eu sempre fui uma pessoa de calcular muito os passos que eu dou, de pensar muito. Poxa, e agora? Eu preciso de tanto. Como eu vou fazer para conseguir tanto? Aí eu começo a me organizar e a me planejar e vou fazendo. Quando eu metas, então, tem que exatamente, ter meta. Eu vou fazendo as minhas metas. E aí quando eu vejo, já alcancei coisas que eu não estava nem planejando, aí vão surgindo oportunidades e aí vai. Legal. Porque normalmente quando você é empreendedor, né, você é o seu próprio chefe, tem que ter meta, tem que ter disciplina, senão você pode se perder muito fácil, não tem ninguém te cobrando, né? Você mesmo que se cobra. Então eu acho que isso é uma dica muito interessante para quem está acompanhando a gente, essa autodisciplina. Quando você deixa uma empresa, você deixa de ser funcionário e você vai abrir o próprio negócio, depende muito de você, né? Você desse autocontrole. É 100% de você, só você, na verdade. E você ter isso bem definido na sua mente, as coisas acho que ficam mais fáceis. Entendi. Mas e aí você chegou em Campo Grande, qual foi o próximo passo? Bom, eu vim para Campo Grande ficar na fazenda, ali em Corguinho, em Dáquila Pesquisas. Legal. É um grupo ao qual eu faço parte há 25 anos. Né? Você já conhecia o grupo, então? Já conheço o grupo, legal. Há 25 anos. Eu cresci aqui praticamente. E como não estava dando nada, né, eu vim para cá. Falei assim, cara, não vou ficar presa com máscara na cara. Isso aí não é meu estilo. E vim para cá sem rede de apoio, sem nada. Muitas vezes ali eu passei alguma dificuldade. Mas justamente estando ali que eu tive a oportunidade de estar participando do início do BDM, né, que eu já participo desde antes de ser BDM, eu já participo do BDM, né, teve os títulos que foram moedas sociais que o próprio ecossistema lançou como experimento lá nosso, então a gente já transacionava as nossas moedas e o BDM surgiu a partir dessa ideia, né, que é fomentar a economia local e dos próprios associados. Então, quando o BDM foi inserido na sociedade mesmo, para o mundo, eu atuei ativamente, porque o que eu fazia? Eu estava dentro da equipe de distribuição do BDM, então a gente fazia entre os associados, semanalmente, leilões, onde as pessoas adquiriam produtos pagando com BDM. E isso fomentava a economia entre nós e o giro da moeda. Isso ajudou bastante para que no primeiro momento, no seu primeiro ano de existência, o BDM se propagasse aqui em Campo Grande. Em Rochedo e Corguinho foi mais fácil, porque eles começou lá, né? Eles já conheciam o nosso sistema, né? Os títulos, o Dourado, o próprio BDM físico. A gente ouviu essa história aqui, o Urandir veio com a gente em um episódio, ele contou uma história muito interessante, Sim. Começou realmente para agregar a comunidade, para fazer esse auxílio e aí tomou uma proporção muito maior. Então você estava desde o começo. Sim, desde o começo eu participo disso. Então, assim, o BDM, assim, só foi um passo para mim muito óbvio, né? E quando ele foi lançado, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, eu preciso ajudar a levar isso aqui para o mundo precisa disso, porque é uma moeda que tem um propósito, né, que é levar a prosperidade a todos. Então, graças aos universos, a Deus e a minha energia também, eu estou aqui trabalhando com isso. Legal, legal. Então, aí você veio para Campo Grande para ajudar a disseminar. Então, hoje em dia, descreve para a gente, qual que é o trabalho que você faz? Hoje eu gerencio uma equipe de vendas e também faço representação comercial, né? Eu dou consultorias, eu ensino a pessoa a investir no BDM, a multiplicar o seu dinheiro. Legal. Eu tenho alguns cases, inclusive no meu canal do Instagram, alguns depoimentos de clientes. Eu tenho um cliente que veio de Portugal, investiu no BDM, mais que multiplicou.
Hoje ele já construiu 2 casas, já comprou outra, e tudo com o BDM. Que legal, que próspero. E ele começou com um certo capital, né? Mas você que não tem capital nenhum, você pode começar com R$100 por mês. Então é uma solução, né? E qualquer um pode começar. Qualquer um pode começar. Basta querer, ter visão e acreditar que é possível. Entendi. E quando a gente conversou com o Urandir também, ele explicou como funcionava, né? E eu entendo que hoje em dia tem bastante negócios que já estão usando e aceitando a BDM como moeda de troca, como moeda de compra. Para um novo empreendedor que está abrindo o seu negócio, é uma saída interessante também. Se você pensar que daquela pesquisa um universo de mais de 700 mil associados, e você vende... vamos supor, você vende pipoca, e que todo mês vem pelo menos 1.500 pessoas do mundo inteiro para Campo Grande, cheio de BDM na sua carteira para usar. Se você se cadastra, essas pessoas vão priorizar a sua pipoca. Então você vai ganhar 1.500 clientes novos que nem iriam usufruir do seu produto, do seu serviço. Então, assim, é uma questão de visão mesmo, entendeu? Então não é só a moeda, esse network todo que vem junto com ela, essa comunidade que foi criada em volta. E a comunidade que está crescendo cada dia mais. Um pouquinho antes de chegar aqui hoje, eu pedi para o pessoal da inteligência ali, do BDM, quantas carteiras temos hoje ativas, né? Quantas contas temos? Temos mais de 35 mil carteiras abertas. Você imagina, mais de 35 mil pessoas utilizando o BDM e precisando do seu serviço, precisando de um corte de cabelo, de arrumar um sapato. Então, assim, e o BDM, ele tem um negócio muito legal. Quanto mais a gente movimenta ele, mais transaciona, mais ele vai valorizando. Então, retorna para nós mesmos, aumenta o nosso poder de compra. Isso é maravilhoso. Não, com certeza, é um ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. E me fala, tem alguma história que vocês gostam de usar, de uma pessoa que se deu muito certo começando, empreendendo, usando a BDM, entrando nessa atmosfera, nesse ambiente tão unido que vocês criaram, né, com a BDM? Tem algum case de sucesso? Bom, temos vários cases. Eu sou um case de sucesso. Eu tô vendo, por isso que você aqui tá representando. Mas pro pessoal de casa entender que não é só você, mas tem várias outras pessoas que conseguiram. Sim, no meu Instagram eu tenho alguns depoimentos de alguns clientes, né, que são cases de sucesso, que não são representantes, são clientes. Poxa, eu conheço, sou associada, né, eu conheço um monte de gente que multiplicou, quadruplicou o seu patrimônio. Estando em Dáquila Pesquisa é fácil de identificar. E além do BDM, mas se eu quiser começar a trabalhar como você, se eu quiser também ser uma representante, se eu quiser entrar para a equipe, como que funciona? Tem esse caminho? Conhecer mais sobre Dáquila Pesquisa, conhecer mais sobre esse universo, tem? Sim, existe esse caminho. Inclusive, eu criei um curso de capacitação para a minha equipe. Tá? A minha equipe, antes de se tornarem representantes, eles têm que passar pelo curso de capacitação, porque eu gosto de mostrar para eles a essência, o propósito e para onde a gente quer chegar com o BDM. Não é só ganhar dinheiro, é levar dignidade para as pessoas, é levar a elas acreditarem que é possível prosperar. Independente do caos que está aqui fora, da economia ruindo, se a gente vai para um sistema que é descentralizado do governo, mas centralizado em uma associação que tem um objetivo e um propósito, a gente consegue prosperar sim, é possível. E aí a gente faz esse trabalho, sim. Ah, perfeito. Então, deixa eu te perguntar, a vida de empreendedor, essa vida de trabalho com a vida pessoal, para quem está querendo começar a empreender agora, dá para associar as duas coisas? Tranquilamente. Eu tenho a liberdade de escolher meus horários, né? Ah, melhor ainda. Isso é o bom de ser empreendedor, né? Você tem um pouquinho mais de liberdade. O melhor do lado de ser empreendedor é ter liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, né? Liberdade de propósito. Então, assim, não dependo de ninguém hoje para fazer nada. Se eu quiser pegar agora minha mala e viajar, eu vou. Eu estou no meu celular, estou trabalhando, estou respondendo meus clientes. Perfeito. E para o futuro, você pensa em empreender mais na área? Como você pensa em expandir ou abrir um novo negócio? O que o futuro para você promete? Olha, eu gosto muito de parcerias de sucesso.
quando eu estava trabalhando com transporte turístico, eu estava gerenciando uma equipe de motoristas de aplicativo, né? Aceitarem BDM e fazer o transporte do pessoal do aeroporto para a fazenda. Certo. Porque todo mês a gente tem uma demanda grande. É sempre gerar essas pequenas parcerias. Eu continuo em parceria com a mesma equipe que trabalhava uma hora para mim. Eu transferi para uma pessoa que hoje é meu braço direito, é minha representante, e eu gostaria de continuar formando novas parcerias, novas conexões, novas possibilidades para que todos cresçam juntos. Isso eu acho que está no sangue do empreendedor, né? Você Sim. é inquieta, a pessoa Sim. que empreende está sempre pensando no próximo passo, como pode crescer ou como pode ajudar de alguma maneira. Então, para quem está pensando em empreender também, é algo interessante. Eu acho que isso tem que vir de você. Você tem que ter esse espírito aventureiro, desafiador, muito foco, como a gente falou no começo da entrevista, Sim. né? Porque você é seu próprio chefe. E achar o caminho certo. Eu acho que a gente consegue ver aqui que você achou a comunidade certa, o caminho certo e está prosperando. Parabéns. Com certeza, obrigada. E eu convido a todos a virem junto com a gente, conhecer o BDM, começar a investir. Hoje você pode comprar um BDM com uma bonificação legal e ali abastecer seu carro, quem está em Campo Grande principalmente. Então são oportunidades que a gente tem e eu gosto muito, eu sempre, para quem trabalhava com eventos, cheguei até panfletar em sinal lá atrás, qualquer R$10 é dinheiro para nós, né? E você transformar, por exemplo, você compra 10, mas entra 12, então é uma coisa boa, é uma oportunidade, é uma possibilidade a mais, né? Além de tudo aquilo que a gente já tem aí no mundo afora. Então é uma coisa que vem para somar. Eu adorei. E para quem está assistindo a gente em casa, fala para eles como a gente encontra mais informação sobre o seu trabalho, sobre a BDM, sobre você, sua vida pessoal, como que a gente faz? Então, o canal da empresa é cbaer9_, né, o arrobinha, cbaer9_ no Instagram, e Cláudia Baer, com 2 Bs, também é o meu pessoal. Aí só me seguir, compartilhar. Eu tenho TikTok também, que é o cbaer9, também da Cláudia Baer. Tenho também da equipe da narração, né, porque eu também, além de associada lá em Dacla, eu participo da equipe de narradores do MDPL, que é uma tarefa que a gente tem lá, são torneios de futebol, Olha que legal. Que a gente tem lá, e aí a gente faz a narração. Minha voz tá meio rouca porque eu me prejudiquei. Tá tudo certo. A gente que fala muito acaba aqui. Eu acabei prejudicando um pouquinho. Mas olha, eu gostei muito de conhecer. Agora a gente já sabe como saber mais sobre o assunto. E a BDM é um grande parceiro nosso, né? Então é muito legal sempre ter mais informação. Te agradeço muito pela sua participação e por todo mundo da BDM. Gente, BDM é o seu meio de pagamento que valoriza. Então, já sabem, né? Cláudio, muito obrigado, viu? Foi um grande prazer e eu te chamo na próxima. E como o assunto é muito interessante, hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos trazer o nosso terceiro entrevistado para contar um pouquinho da experiência dele com empreendedorismo. Fábio Mora. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Ulisses. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, obrigado você. Você tem uma história tão interessante de empreendedorismo que eu fiz questão de te convidar para a gente falar sobre o assunto. Eu te conheço já pessoalmente, somos amigos também, mas eu quero que o pessoal de casa te conheça um pouquinho mais. Então, gente, o Fábio é administrador com MBA em Finanças. Trabalhou em diversos segmentos corporativos até 2015, quando abriu o próprio negócio, que foi a Noar Drones. Certo? E hoje em dia desponta como uma das maiores produtoras audiovisuais aqui do estado. Além disso, tem a PlayTV.horse e a Noar Timelapse, que é de produção de conteúdo timelapse para obras. Exato. Essa eu não conhecia. Poxa, empreendedor mesmo, vários setores. Empresa nova. Tivemos que reinventar, né? Legal. Com a chegada da IA no nosso segmento. Aí você quis trazer isso para dentro do portfólio da Noar. Exato. A questão do empreendedor, Ulisses, começou por acaso, né? Eu nunca pensei em ser empreendedor. Não era um sonho seu? Sonho sim, mas assim, eu estava muito acomodado no mercado corporativo, né? Eu trabalhei em multinacionais durante anos, segmento da área comercial, segmento de crédito e cobrança, esse era o meu carro-chefe, né? Eu vim para Mato Grosso do Sul, que eu não conhecia Mato Grosso do Sul, para trabalhar numa empresa de energia aqui. Legal. Né? Fui convidado pelo diretor, vi, né? Fiquei 2 anos aqui, amo Mato Grosso do Sul, não quero voltar nunca mais para São Paulo, né? E uma das empresas que eu trabalhei aqui, quando eu saí dela,
eu peguei uma rescisão, né? Na verdade, eu me desliguei da empresa, mas teve um acerto. Só que um pouquinho antes dessa rescisão que eu peguei, eu tinha comprado um drone de brinquedo no Paraguai, Ok. né? De isopor. Aí cheguei todo contente com o drone em casa, tirei da caixa, decolei o drone, o meu vizinho, o Vitinho, falou assim, vai mais alto, Fábio, vai mais alto. Eu fui indo, pô, passou um vento, sumiu Levou o drone. embora o drone. Nunca mais, eu fiquei com o controle na mão só. Aí eu fiquei matutando, né? Eu falei, cara, deve ter um drone que volta, né? Não é possível, pô, estamos 2015, era 2014 isso. Ok. Deve ter um drone que volta. Aí comecei a pesquisar tudo. No dia que eu me desliguei dessa empresa, que eu preguei a rescisão, eu não tinha com o que gastar, porque eu tinha tudo. Assim, Coisa boa. Eu não tava com dívida, né? Aham. Eu não tava com dívida, não tinha com o que gastar. Falei, cara, aí lançou um drone na época, da DJI, que é um fabricante de drone, que revolucionou o mercado, que era o Phantom 3. Né? Ele era um drone que já tinha sensores, né? Estabilização melhor. E aí te chamou a atenção. Voltava. Peguei e comprei. Na rescisão, comprei o drone. Para brincar, nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Né? Então você conseguiu transformar uma paixão sua, um hobby, como você falou, uma Sim. brincadeira, no seu negócio que é de hoje em dia. Exato. E foi na cara e na coragem ou você procurou algum auxílio, algum direcionamento ou até mesmo um curso sobre? Nada. O que aconteceu? Comprei o drone, liguei para um profissional aqui de Campo Grande, que ele fazia aeromodelismo, é o Gilmar, que é falecido, inclusive. Falei, acabei de comprar um drone agora. Você consegue me dar uma aula? Ele me deu uma aula. E eu comecei a pilotar por hobby. Ia lá no Parque das Nações, ficava pilotando lá de final de semana. E aí o pessoal falou, pô, você não trabalha com isso, né? Porque quando você compra um negócio, você quer mostrar para todo mundo, né? E naquela época tava bombando, né? Era o começo do drone. Tava Era o bombando. começo, mas o drone era muito caro, Aham. né? Custava muito caro. E tinham poucas pessoas na cidade que tinha, né? Aí eu anunciei, falei assim, foi o seguinte, eu vou criar um nome, né? E eu nunca gostei de nome composto, tipo assim, FM Drone, pessoas que usam, né? Falei, não, eu preciso criar um nome mesmo, né? Aí o drone voa, tá no ar, no ar. Perfeito. Né? E hoje a Noir, o interessante é que começou com drone, né? Mas Noir Filmes tem a ver com produção de conteúdo, Noir Live, tudo tá no ar, né? Entendi. E o nome deu muito certo. Bom, aí... Mas você foi adaptando, então, a demanda do mercado. Começou com drone, mas hoje você é uma produtora. Então você teve essa sensibilidade, porque a gente conversou com um outro administrador hoje mais cedo, e uma das coisas que ele bateu em cima é justamente nisso. Você não se apegar só ao que você acha que é legal, mas você ter a sensibilidade de entender o mercado, as demandas e ir evoluindo com isso. E foi justamente o que você fez. Exato. Não é só drone, na verdade é muito mais do que drone hoje em muito dia. mais, porque assim, eu não queria ser produtor, eu fui obrigado a ser produtor. Por que acontece? Quando eu comprei quando eu comecei a trabalhar com drone, né, eu anunciei, o pessoal falou, você faz casamento? Faço. Nunca tinha feito na vida casamento, né? Foi até engraçado, porque assim, a primeira vez que eu fiz casamento, entrou todos os padrinhos, e eu tava com o drone no ar, chegou uma hora que a bateria acabou, porque, né, eu não sabia quanto tempo durava um casamento, né? Depois fica prática, lógico, você vai pegando, né? E o que aconteceu? Em 2015, eu prestava serviço para as produtoras, né? Com o passar do tempo, o drone foi barateando, as produtoras começaram a comprar o drone, e o pessoal sempre me falava, você não edita, né, você não grava, só que eu não queria nem editar e nem gravar para não concorrer com os meus clientes, que eram as produtoras, né? Inclusive, assim, o primeiro drone ao vivo do Mato Grosso do Sul foi feito aqui para a Rede MS. Legal. Eu lembro até hoje, foi ali na Praça Ari Coelho, a Neiba Ota era a diretora, né? Até no dia o Narras foi lá, o diretor, né? Ver que nós usamos para colocar o drone ao vivo. Foi a primeira emissora do Mato Grosso do Sul a colocar o drone ao vivo, foi a Rede MS. Legal, fazendo história, hein? Junto com a gente. Foi. Fábio é um grande parceiro aqui da casa, gente, é um grande amigo. E aí, eu fui obrigado a virar produtora. Compramos câmera, computador, só que muito pequeno, né? A demanda foi aumentando, né? Só que a gente é focado muito no mercado corporativo.
né, atendimento de empresas. Eu falo que assim, Luiz, a pandemia foi ruim para muitas pessoas. Para a gente foi bom, por quê? Na pandemia que se estourou as transmissões ao vivo. As lives. As lives. Eu acho que todo mundo assistiu alguma live na pandemia, não tem como ter fugido disso. Eu fiz muita live sertaneja, de muito cantor, né? Que hoje em dia nem tem mais, né? Mas explodiu na época e o mercado corporativo acompanhou, né? Então as pessoas hoje vai fazer um evento para 1.500 pessoas, às vezes não tem espaço. Então vamos alugar para 500 e a gente transmite ao vivo para as demais, né? Então uma coisa foi puxando a outra, né? Então veio primeiro a Noir Drone, depois veio a produtora de vídeo, a Noir Filmes. Aí na pandemia veio a Noir Live, que foi a empresa de transmissão ao vivo. E o que está acontecendo no mercado hoje, ainda falado sobre empreendedorismo, né? A gente tem que se reinventar, né? Então o mercado está mudando, né? Então assim, não que a produtora de vídeo vai morrer, não, sempre vai ter produtora de vídeo, né? Mas porém alguns segmentos que nós atendíamos, a gente foi substituído pelos story makers, né? Que são as pessoas hoje em dia que cobrem eventos com celular. Porque o celular hoje... E tem bastante hoje em dia, né? Muito, muito. O celular, lógico, tem uma imagem fantástica, né? A gente que conhece de imagem, a gente sabe, né? Existe uma diferença de qualidade entre um celular e... né? Mas para quem não conhece, tá bom, né? Sério. E aí foi interessante que, assim, dentro da produção de audiovisual, um cliente demandou, né? Um cliente aqui do estado, que ele precisava colocar uma GoPro para fazer o acompanhamento de obra. Aí eu falei assim, cara, GoPro não dá. E eu fui atrás de uma solução. Então hoje a gente tem um equipamento, uma câmera, que ela é 4K, ela tem um painel solar em cima, ela tem um banco de baterias, ela tem um sistema de banco de dados. Para ela ficar ligada o tempo todo. Ela não precisa de infraestrutura do local, né? Então hoje eu tenho uma câmera em cima do edifício aqui, de Campo Grande, que acompanha uma construtora, empresa de saneamento também está ampliando suas instalações, a câmera fica lá, e ela não faz só o time-lapse da obra. Se a pessoa quiser assistir ao vivo o que está acontecendo, 24 horas ela tem acesso. Legal, então são dois serviços, é o time-lapse, mas também você pode acessar naquele momento. Para quem não sabe, time-lapse é aquele vídeo de um período muito longo que você assiste rápido, né? Para você acompanhar, como ele falou, uma obra crescendo. Interessante, então você achou mais uma necessidade, mais uma demanda e foi atender. E até esses dias eu fui tirar a câmera de um cliente, né? Eu falei, não, Fábio, não tira ainda não, porque o time-lapse acabou, mas eu quero continuar acompanhando o local lá, né? Porque ele estava acompanhando, ele ficava em São Paulo e de lá acompanhando a obra. Né? Então a gente, Ulisses, a gente está tentando se reinventar de acordo com as demandas que estão aparecendo. Que nem a Play TV Horse, foi uma demanda que apareceu através da Noir Live. Né? Um cliente meu, o Jackson, a filha dele faz hipismo, né, a Luísa, né? E ele tinha muita dificuldade de ir lá e ficar acompanhando a Luísa, porque assim, ele não gostava de mosquito, sabe? Ele não tinha paciência, né? E aí ele me chamou, ele falou, Fábio, vamos transmitir ao vivo o hipismo. Quero assistir de longe. E aí não só transmitimos ao vivo, como nós criamos canal, uma emissora focada em cavalo, que não existia no país. Tem emissoras... E tem um público muito grande, né? Do hipismo, do laço. Laço, tambor, run short, apartação, né? Os americanos são muito ligados a isso, né? Então a gente também está indo achou outra demanda e atendeu. Para esse segmento. Né? Mas, Fábio, deixa eu te perguntar, deixa eu trazer a gente de volta para o empreendedorismo. Você me falou dos seus sucessos, e eles são devido, lógico, a muito esforço, mas uma sensibilidade muito boa sua de ir adaptando. Mas eu acho que todo mundo também, que é empreendedor, passa por alguns fracassos, ou alguns momentos difíceis de ser empreendedor, principalmente no Brasil. Divide com a gente, teve algum momento desafiador, com pessoas, com sócio, com fornecedores, com clientes, divide com a gente as dificuldades de ser empreendedor. Ulisses, a dificuldade é diária. É diária, né? A gente mata um leão a cada dia. Você já teve uma dificuldade? Não. Todo dia tem dificuldade. Certo. Né? Todo dia é um problema para resolver, que é bom, né?
O ruim é quando não tem problema para resolver, né? Então, assim, é mão de obra, né? É o equipamento que às vezes você vai gravar num cliente, não está ajustado como deveria, né? É a concorrência desleal, né? Porque, assim, o que acontece muito no Brasil hoje, falando do empreendedorismo, é que, assim, nós somos uma empresa, a gente paga imposto, tem funcionário, tem aluguel, tem toda uma estrutura Com certeza. para compor. E eu não consigo competir com uma pessoa que compra uma câmera e trabalha na casa dela, né? Então, às vezes, o pessoal fala, pô, fulano me fez tanto. Pô, fecha com ele, né? Se ele conseguiu, né? Então, eu acho que o maior desafio do empreendedorismo hoje é você se adaptar com o mercado que está hoje, né? E também enxergar como a concorrência está vindo, né? Então, eu tive a semana passada na Gazin, né? Eu tive lá em Douradina, uma empresa espetacular, né? A Gazinha é fora da curva. É fora da curva, né? E assim, abriu minha mente para justamente dentro da própria empresa você tem que enxergar as possibilidades de você não só faturar mais, como também driblar as dificuldades, né? Então, às vezes a pessoa reclama assim, fala assim, a minha empresa não tá bem, e às vezes a solução está lá dentro, né? Tá na própria empresa a solução, né? Então, eu acho que isso hoje no empreendedorismo é um desafio diário. Então, assim, não teve que momento de dificuldade que você passou, todo dia tem dificuldade, né? Ainda mais a Noar, que é uma empresa nova, né? Quando você tem uma empresa que está há 30, 40 anos, né, ela já está estabilizada, já tem processo, que nem eu tive na Gazin. Hoje os fundadores da Gazin nem trabalham mais na Gazin, eles conseguiram criar uma sistemática, um processo que ela meio que se toca sozinha. Se toca sozinho, não tem ninguém da família mais lá, né? Então, assim, eu não estou nesse momento ainda, né? Eu preciso crescer muito. E eu nem sei também que, assim, a Noar Drone, que foi a empresa que iniciou, hoje é o menor faturamento da empresa. Olha só. Porque todo mundo comprou drone, né? Barateou, né? Então não é mais ainda não é mais o carro-chefe. Não, entendi, faz todo sentido. E para quem está assistindo a gente, ouviu essa história, ficou empolgado, falou, poxa, eu também acho que eu dou conta de fazer, mas eu não sei nem por onde começar. Aqui no Mato Grosso do Sul, qual a sua dica para essa pessoa aí de casa? Olha, Luiz, primeiro a pessoa precisa ter pensamento positivo. Otimismo, com certeza. Então, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Já deu, né? Então, eu tenho muito pensamento positivo em tudo que eu faço. Né? Então, eu acho que é mais uma dica mais espiritual, né, do que empresarial. Agora, falando do empresarial, é justamente assim, o que eu vou fazer que o mercado não faz? Né? O que eu vou abrir? Porque você precisa ter o seu diferencial. Né? Que nem aqui, é o primeiro podcast multiplataforma. Não existia isso. Verdade. Né? Não é mais um podcast. Né? Então, assim, você buscou um diferencial que ninguém tinha. Né? Então é isso, o empreendedorismo, as pessoas que estão se destacando hoje não são mais aquelas que pegou, que já outros fizeram e estão fazendo também. Não. É a pessoa que está inovando. Pensando fora da curva. E tem que ser assim, né? Não para tudo, né? Para todos os negócios, na sua vida. Hoje, lógico, você tem apoios de instituições, né? Tipo o Sebrae, que pode te dar uma mão, mais ou menos um norte do que fazer. Né? Também é uma coisa que soma, né? Ainda mais se você não tem essa experiência, que você é uma pessoa formada, mas para quem não tem experiência de bagagem acadêmica, ajuda bastante. Ajuda muito. Mas hoje, assim, eu fico muito na internet, pesquisando o que tem de novo, se isso vale a pena ou não. Então, antes de comprar um equipamento, fico, sei lá, olho uns 20 vídeos do equipamento, que o pessoal fala de bom, que fala de ruim. Então, na hora de você abrir um negócio, pesquise. Estude, pesquise. Na hora de você, não vai na conversa, a minha amiga falou que abrir um salão de beleza dá dinheiro. Entendeu? E segmenta. Né? Hoje em dia você precisa segmentar. Não adianta você abrir um negócio que você não segmentou o que você está vendendo. Né? Senão você vira um mercadão. Né?
E aí fica até mais difícil de comunicar, né? Você tem que dar tiro para todo que é lado. Se você está segmentado, você entende com quem você está conversando, quem é seu cliente, isso faz todo sentido. Sim, exato. Perfeito, Fábio. Eu gosto de sempre oferecer o espaço para os nossos convidados para deixar um contato para quem está em casa, gostou da sua história, quer conversar mais com você ou gostou do serviço da Noar, quer entender um pouquinho mais. Fala pra gente, então, como que a gente pode te encontrar? Bom, você vai lá, @NoarFilmesBR, Noar Drone BR, Noar Live BR, Play TV Horse, né? Todos aí você vai falar que é com a equipe. O site também, né? www.gruponoar.com.br, aí você vai conhecer todas as empresas do nosso grupo. Perfeito, Fábio. Obrigado. Parabéns pela sua história de Obrigado, sucesso. eu que agradeço aí a oportunidade. Vocês são parceiros de anos da Noar. E vão continuar essa parceria por muito tempo, Fábio. Obrigado, Ulisses. Valeu, obrigado. Obrigado por assistir mais um episódio de Rede 360. Hoje falamos sobre empreendedorismo. Não é fácil, é para todo mundo, é isso que a gente descobriu junto aqui com os nossos experts. Antes de sair, eu gosto de pedir para a Rê fazer aquele resumo, até para você que está em casa poder estudar ou mandar para quem tem interesse no assunto. Rê, resume pra gente o papo de hoje? Claro, Ulisses! O e-book desse episódio já está pronto e disponível para nossos ouvintes pelo link do Instagram. Então é isso, gente. O link do nosso e-book já está lá no Instagram para você revisar tudo que a gente foi falado hoje e mandar para aquela pessoa que tem interesse de empreender. Meu muito obrigado. Eu espero você semana que vem e continue nos seguindo em todos os nossos canais do Rede 360. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.